Numa vila distante, viviam acomodados moradores. Além disso, eram indiferentes uns com os outros. Eles se isolavam, cuidando cada um de si. Muitos nem ao menos acreditavam no Criador, por causa dos infortúnios de doenças, flagelos pelos quais passavam. Até as plantações refletiam seus sentimentos, pois o resultado da colheita era incerto e sempre insatisfatório. Certo dia, um sábio chegou na vila e colocou cartazes e mapas em vários lugares. Os mapas indicavam um roteiro para que todos encontrassem as sementes da felicidade. Houve um alarido na triste vila. Homens, mulheres, curiosos, foram avaliar o tal mapa que lhes levariam as sementes da felicidade. No dia seguinte, uma multidão com os mapas em mãos se reuniu para cumprir o trajeto em busca das cobiçadas sementes. No caminho, todos encontraram um rio caudaloso que teriam que atravessar. Amedrontados, muitos voltaram dali mesmo. Algumas pessoas que se reconheceram capazes lançaram-se na água. A correnteza era forte, portanto, uns retornaram, desistindo da travessia, e outros, com a vontade de encontrarem as sementes da felicidade, lutaram bravamente e chegaram do outro lado. Um outro grupo decidiu ir mais à frente, à procura de outro caminho, e encontrou uma precária ponte de cordas e madeira. Rapidamente, 3 jovens de estrutura atlética correram para atravessá-la, com o objetivo de deixar os demais para trás. Eles foram com tanta disposição que a frágil ponte se rompeu e caíram no rio de águas agitadas e perigosas. 2 pescadores que participavam do grupo viram quando os 3 jovens caíram na água e se compadeceram. Olharam para um lado e para outro e viram um barco com remos, e conhecedores daquele rio foram em busca dos jovens. Após exaustivo trabalho, conseguiram salvá-los. Os jovens agradeceram aqueles homens corajosos por salvarem suas vidas. Após ligeiro repouso, eles seguem adiante e encontram outro obstáculo, um grande pântano. Os 5 homens olham à frente e veem quando algumas mulheres se precipitam para atravessá-lo. Elas atolam seus pés sem que fosse possível prosseguirem ou retornarem. Os pescadores ficaram desesperados, porque não sabiam como resgatá-las. Contudo, os 3 jovens eram tecelões. Eles pegaram rapidamente cipós e entrelaçaram-nos de forma tão magistral e, com seus braços fortes, retiraram as mulheres, que muito agradeceram. Um barulho se fez e todos viram quando um novo grupo chegou para atravessar a traiçoeira região lodosa. Sabedores dos perigos, os jovens alertaram-nos e cada um dos seus membros obedeceram. Dentre a turma que chegara, 2 lenhadores que traziam suas ferramentas pediram ajuda aos demais para cortarem algumas palmeiras e com seus troncos fazerem a travessia do pântano, e assim foi feito. Todos puderam passar com segurança. A equipe estava feliz. No entanto, à frente, para a decepção dos seus componentes, encontra uma vegetação espinhosa que poderia feri-los caso atravessassem. As mulheres mostraram-se calmas e confiantes.
Algumas delas eram biólogas e, após analisarem aquelas plantas, identificaram que seus espinhos não eram rígidos e que bastaria uma poda para abrir um espaço para que o grupo pudesse passar. Dentre todos os quais estavam ali, havia um jardineiro que carregava consigo suas ferramentas. Portanto, pegou dentre elas uma tesoura e, com muita destreza, cortou as plantas espinhosas e, para sua alegria, abriu um acesso seguro. Todos parabenizaram o jardineiro, que mostrou-se agradecido. O seu trabalho fora muito importante naquele momento de grande dificuldade. Satisfeitos, os membros da equipe conversavam animadamente como nunca fizeram antes. Todos estavam tão distraídos com a conversa que não perceberam que haviam chegado a um vale que parecia não ter saída. Pensativos e decepcionados, eles ficaram sem reação, até que dentre eles um cartógrafo se apresentou com um mapa em mãos e, lendo com maestria, mostrou que o caminho não era tão obscuro como imaginavam. O cartógrafo coloca-se à frente, conduzindo-os, e isso torna-os mais confiantes em seus destinos. Já passava das 14 horas e o grupo estava faminto, quando duas doceiras tiraram de uma cesta apetitosos bolinhos recheados e serviram a todos, deixando assim homens e mulheres mais dispostos para concluírem a desafiadora jornada. Quando o grupo estava no final do desfiladeiro, os integrantes viram ao longe uma casa toda iluminada, com um cartaz enorme, mas que pela distância não conseguiam lê-lo. Rapidamente aproximaram-se e viram que nele havia uma escrita através de notas musicais. Todos ficaram curiosos do seu significado, até que uma jovem se apresenta e interpreta o texto. Era a letra de uma bela música que ela cantou magnificamente com sua voz doce e ritmada. Apesar das pessoas estarem cansadas, aquela música deixou-as restabelecidas pela beleza da apresentação e pelo significado da letra, que falava sobre o valor da solidariedade. Após aquele momento sublime, todos entraram naquela casa singela, porém iluminada, e veem com surpresa que era um templo religioso. Observaram que ali se encontrava o mesmo homem que colocara os cartazes e os mapas na vila. O sábio os cumprimenta com alegria e mostra-lhes um ambiente acolhedor. Após, convida-os a segui-lo para a entrada principal do templo de amor. Que surpresa! Viram que a porta da entrada principal se localizava na posição contrária de onde haviam chegado. Daquela posição, todos podiam ver a vila onde habitavam. Eles, os moradores daquele local, eram tão desligados e divididos, cada um no seu clã, que nunca se preocuparam em conhecer o próprio espaço onde viviam e nem conhecerem seus vizinhos. Todos concluíram que estavam tão perto da felicidade, mas que o egoísmo os separara até então. As sementes que os levariam à felicidade, essas se encontravam dentro de cada um, e o solo que deveriam ser semeadas
era o solo dos seus próprios corações. Fiquem com a paz.